Capítulo 2. A antena humana. Em 1951, aos 7 anos de idade, Gary Schwartz fez uma descoberta notável quando tentava ajustar a imagem na tela da televisão. Ele estava deslumbrado com a Magnavox de imagens em preto e branco encaixado num móvel com duas portas de madeira recentemente adquirido pela família. Mas o que o impressionava não eram as imagens das pessoas na tela, e sim como elas chegavam até à sala de sua casa. O mecanismo da nova invenção era um mistério até para os adultos. A televisão, assim como outros aparelhos elétricos, era algo que a criança queria desmontar para entender. Sua paixão já havia se expressado nos rádios antigos que o seu avô lhe dera. Ignaz Schwartz vendia peças de reposição para aparelhos de rádio e de televisão em sua loja em Great Neck, em Long Island, e os irrecuperáveis eram dados para o neto, que os desmontava. Num canto do quarto de Gary havia uma pilha de entulho experimental. Tubos, resistores e carcaças de rádios se amontoavam nas prateleiras que ele tomara emprestadas do avô, sinalizando a fascinação por eletrónicos que ele teria pela vida afora. Gary sabia que a posição da antena em forma de orelhas de coelho que ficava em cima da televisão determinava a nitidez da imagem. Seu pai tinha explicado que os aparelhos de televisão funcionavam por uma força invisível, semelhante às ondas de rádio, que voando pelo ar e se transformava em imagem. Gary chegou a fazer alguns experimentos básicos. Quando ele ficava entre a antena e o aparelho, a imagem sumia. Quando tocava em determinado lugar da antena, a imagem melhorava. Certo dia, num impulso, Gary desatarrachou a antena e enfiou o dedo no lugar do fio. A massa de chiados de estática e rabiscos na tela fundiu-se rapidamente numa imagem perfeita. Mesmo naquela tenra idade, ele entendeu que havia testemunhado algo extraordinário sobre o ser humano. Seu corpo agia como uma antena de televisão, um receptor da informação invisível. Tentou o mesmo experimento com o rádio, substituindo a antena pelo dedo, e obteve o mesmo efeito. Alguma coisa na constituição da pessoa não era muito diferente das orelhas de coelho que produziam a imagem na televisão. Ele também era um receptor da informação invisível com capacidade de captar sinais transmitidos através do tempo e do espaço. Até aos 15 anos de idade, porém, ele não conseguia visualizar de que eram feitos esses sinais. Tinha aprendido a tocar guitarra elétrica e não entendia que influências desconhecidas permitiam ao instrumento criar sons diversos. Quando ele tocava a mesma nota, um dó maior, produzia um som mais agudo ou mais baixo, dependendo de quanto girava um botão. Como era possível a mesma nota soar tão diferente? Para um projeto de ciências, Gary fez uma gravação de sua música em trilhas múltiplas e levou a uma produtora musical no estado de Nova York, a 300 km de sua casa, em West Babylon, onde havia um equipamento que analisava a frequência do som. Quando colocou a gravação no equipamento, as notas foram desconstruídas, chegando à sua essência. Cada nota era registrada como um amontoado de rabiscos na tela do tubo de raios catódicos à sua frente, numa complexa mistura de centenas de frequências representando uma mescla de ressonâncias que mudavam sutilmente conforme um botão era girado para agudo ou grave. Ele sabia que essas frequências eram ondas, representadas no monitor por um S deitado, uma curva de seno, como uma corda de polar segura pelos dois lados e sacudida, e que tinha oscilações periódicas, flutuações semelhantes às ondas em Long Island Sound. Cada vez que ele falava, sabia que gerava frequências similares através da voz. Lembrou-se dos primeiros experimentos com a televisão, imaginando se haveria dentro dele um campo de energia que tinha afinidade com as ondas sonoras. Os experimentos na infância de Gary foram muito rudimentares, mas ele havia esbarrado no mecanismo central da intenção, isto é, algo na qualidade dos nossos pensamentos, que é uma transmissão constante, não diferente de uma emissora de televisão. Já adulto, sempre um dínamo pulsante de entusiasmo, Schwartz encontrou um escoadouro para a sua animação na psicofisiologia, que na época era um estudo incipiente do efeito da mente sobre o corpo.
Quando aceitou um cargo na Universidade do Arizona, famosa por estimular a liberdade de pesquisa, ficou fascinado pelo biofeedback, pela descoberta de que a mente podia controlar a pressão sanguínea, além de uma série de doenças, e pelo grande efeito físico produzido por diferentes tipos de pensamentos. Num fim de semana de 1994, num congresso sobre a relação entre amor e energia, ele assistiu a uma palestra do físico Elmer Green, um dos pioneiros do biofeedback. Assim como Schwartz, Green tinha interesse na questão da energia transmitida pela mente. Perdão. A fim de examinar essa área mais detidamente, estudou curadores à distância para descobrir se enviavam mais energia elétrica que o normal quando estavam no processo de cura. Naquela palestra, Green relatou que havia construído uma sala com as 4 paredes e teto feitos inteiramente de cobres e ligados a amplificadores de eletroencefalograma, EEG, de microvolts. Geralmente, os aparelhos de eletroencefalogramas são ligados a uma espécie de gorro com elétrodos embutidos que registram as descargas elétricas de diferentes partes do cérebro. O gorro é colocado na cabeça da pessoa e a atividade elétrica captada pelos canais aparece no amplificador. Os amplificadores de eletroencefalografia são extremamente sensíveis, capazes de captar os mínimos efeitos até 1 milionésimo de volt de eletricidade. Green suspeitava que o sinal produzido na cura à distância era elétrico e emanava das mãos dos curadores. Em vez de recorrer ao gorro do eletroencefalograma, ele ligou os amplificadores nas paredes e no teto de cobre, que funcionaram como uma antena gigantesca, ampliando a capacidade de detectar a eletricidade dos curadores e possibilitando captá-la de 5 direções. Green descobriu que, quando alguém enviava um pensamento de cura, o amplificador do eletroencefalograma registrava um enorme aumento de carga eletrostática, do mesmo tipo de acúmulo e descarga de elétrons que ocorre quando alguém esfrega os pés num tapete novo e depois toca numa maçaneta de metal. No início do experimento com as paredes de cobre, Green se viu diante de um grande problema. Cada vez que um dos curadores fazia um gesto tão pequeno quanto sacudir os dedos, o amplificador registrava. Era preciso criar uma separação entre os efeitos da cura e os ruídos eletrostáticos. A única maneira, a seu ver, era fazer com que os curadores ficassem totalmente quietos enquanto estivessem enviando energia curativa. Schwartz ouviu a palestra com crescente fascinação e achou que Green estava desprezando a parte mais interessante da experiência. O ruído de uma pessoa é o sinal de outra pessoa. Será que o movimento, até a fisiologia da respiração, cria um sinal eletromagnético suficiente para ser captado por uma parede de cobre? Será que os seres humanos não são apenas receptores, mas também transmissores de sinais? Parecia perfeitamente lógico que transmitimos energia. Já havia muitas evidências de que todo o tecido vivo tem uma carga elétrica. A colocação dessa carga num espaço tridimensional gerou um campo eletromagnético que viajava à velocidade da luz. Os mecanismos da transmissão de energia eram claros, mas não estava claro quanto do campo eletromagnético das pessoas era enviado por movimentos simples e se a energia era captada por outros seres vivos. Schwartz estava decidido a testar esses efeitos. Depois da palestra, ele pediu a Green instruções para construir paredes de cobre. Foi à loja Home Depot, que não tinha revestimentos de cobre, mas tinha de alumínio, o que também funcionaria como uma antena rudimentar. Comprou várias placas, colocou-as sobre tijolos de vidro para que ficassem isoladas do solo e usou-as para formar a parede. Depois de ligar um amplificador de eletroencefalografia à parede, Schwartz ficou balançando as mãos acima do aparelho para observar o efeito. Como ele suspeitava, o amplificador registrou seus movimentos. Os movimentos de suas mãos geravam sinais. Schwartz passou a fazer demonstrações para os seus alunos na faculdade, usando um busto de Einstein para maior efeito dramático.
Nesses experimentos, ele usou o gorro de eletroencefalografia e dezenas de elétrodos. Quando não captava sinais cerebrais, o gorro registrava somente ruído no amplificador. Durante os seus experimentos, Schwartz colocava o gorro do eletroencefalograma na cabeça de Einstein, ligava apenas um elétrodo no topo e movia a mão acima do gorro, como se o grande homem tivesse subitamente um momento de iluminação. O amplificador registrava uma onda magnética. E Schwartz explicava aos alunos que o sinal não era de uma onda cerebral repentina emitida pela estátua, mas somente a captação do campo eletromagnético produzido pelo movimento do seu braço. Parecia inquestionável que o seu corpo enviava um sinal cada vez que ele mexia a mão. Schwartz foi ainda mais criativo em seu experimento. Quando fez o mesmo gesto a 1 metro de distância, o sinal diminuiu. Quando colocou o busto numa gaiola de Faraday, um recipiente de malha de cobre muito espessa que protege contra campos eletromagnéticos, o efeito desapareceu totalmente. Essa estranha energia resultante do movimento tinha todas as características básicas da eletricidade. Diminuía conforme a distância aumentava e era bloqueada por um escudo eletromagnético. A certa altura, Schwartz sentou-se numa cadeira a 1 metro de distância e pediu a um aluno que ficasse de pé com a mão esquerda sobre a cabeça de Einstein e com o braço direito estendido em sua direção. Schwartz moveu o braço para cima e para baixo. Para surpresa dos estudantes, seu movimento foi captado pelo amplificador. O sinal havia passado pelo corpo de Schwartz e viajado através do aluno. Schwartz estava gerando o sinal e o aluno tinha se tornado uma antena, recebendo o sinal e transmitindo para o amplificador, que funcionava como outra antena. Schwartz percebeu que havia atingido o ponto mais importante da pesquisa, mostrando que um movimento simples não somente gera uma carga elétrica, mas também cria uma relação. Cada movimento que fazemos parece ser sentido pelas pessoas à nossa volta. As implicações eram tremendas. E se ele repreendesse um aluno? Qual seria o efeito físico no estudante quando ele apontasse o dedo gritando: "Não faça isso"? O aluno poderia sentir que estava levando um tiro com a onda de energia. Algumas pessoas até poderiam ter cargas positivas e negativas mais fortes que outras. Num experimento com as paredes de cobre de Elmer Green, todos os equipamentos funcionavam mal na presença da famosa curadora Rosalind Breuer. Schwartz estava lidando com algo fundamental sobre a energia que os seres humanos emitem. A energia do pensamento poderia ter o mesmo efeito que a energia do movimento fora do corpo de quem pensava? Os pensamentos também criariam uma relação com as pessoas em torno? Cada intenção dirigida a outra pessoa devia ter sua contraparte física que seria registrada pelo receptor como um efeito físico? Assim como Schwartz, também suspeitei de que a energia gerada por pensamentos não se comportava da mesma maneira que a energia gerada pelo movimento. Afinal, o sinal do movimento diminuía com a distância, como a eletricidade comum. Na cura, à distância parecia ser irrelevante. A energia da intenção, se é que existia, teria que ser mais fundamental do que o eletromagnetismo comum e estaria em algum lugar, talvez no reino da física quântica. Como eu poderia testar os efeitos energéticos da intenção? Os curadores, que pareciam enviar mais energia que o normal em suas atividades de cura, ofereciam o lugar óbvio por onde começar. A pesquisa de Elmer Green havia demonstrado que um enorme pico de energia eletrostática ocorria durante a cura. Quando uma pessoa está em repouso, o amplificador de eletroencefalografia mostra que sua respiração e seus batimentos cardíacos produzem energia eletrostática de 10 a 15 milivolts. Em atividades que exigem atenção focalizada, como a meditação, a energia sobe para 3 volts. Durante a cura, porém, os curadores de Green produziam picos de até 190 volts. Um dos curadores produziu 15 desses picos, 100 mil vezes mais altos que o normal, com pulsos menores de 1 a 5 volts, aparecendo em cada uma das 4 paredes de cobre.
Ao investigar a fonte dessa energia, Green descobriu que os pulsos vinham do abdômen do curador, o ponto chamado Dantian, que é considerado o motor central da energia interna do corpo nas artes marciais chinesas. O físico William Tyler, da Universidade de Stanford, construiu um aparelho engenhoso para medir a energia produzida pelos curadores. O equipamento descarrega uma corrente constante de gás e registra um número exato de pulsos de elétrons na descarga. Qualquer aumento na voltagem é captado pelo computador de pulsos. Nesse experimento, Tyler pediu a voluntários que colocassem as mãos a cerca de 15 cm do aparelho e mantivessem uma intenção de aumentar a contagem de pulsos. Na maioria dos mais de 1000 experimentos, ele constatou que o número de pulsos registrados aumentava em 50.000 durante a intenção e permanecia assim durante 5 minutos. Esses aumentos ocorriam mesmo quando um participante não estava perto do equipamento, desde que mantivesse a intenção. Tyler concluiu que pensamentos direcionados produzem energia física demonstrável mesmo à distância. Encontrei 2 outros estudos de medição de frequências elétricas reais emitidas por pessoas usando a intenção. Um dos estudos media a energia curativa e o outro media a energia gerada por um mestre chinês de Qigong em ocasiões em que ele estava emitindo Qi, o termo chinês para energia ou força da vida. Nos dois casos, as medidas das emissões foram idênticas com níveis de frequência de 2 a 30 Hz. A energia parecia também mudar a massa molecular da matéria. Descobri um trabalho científico sobre mudanças químicas causadas pela intenção. Bernard Grad, professor adjunto de Biologia da Universidade McGill, em Montreal, investigou o efeito da energia curativa sobre a água que seria usada para irrigação. Um grupo de cura enviou energia curativa para as amostras dessa água e Grad fez uma análise química das amostras com espectros copio-infravermelho. Descobriu que a água tratada pelos curadores havia sofrido uma transformação fundamental na ligação de oxigênio e hidrogênio em sua composição molecular. As pontes de hidrogênio entre as moléculas haviam diminuído de modo similar ao que ocorre na água exposta a ímãs. Vários outros cientistas confirmaram os achados de Grad. Pesquisas russas mostraram que as ligações de hidrogênio e oxigênio em moléculas de água sofrem distorções na microestrutura cristalina durante a cura. Esse tipo de mudança pode ocorrer simplesmente por meio do ato da intenção. Em um estudo, pessoas com experiência em meditação enviaram a intenção de afetar a estrutura molecular das amostras de água que ficaram segurando durante a meditação. Quando a água foi examinada por espectrofotometria infravermelha, muitas das suas qualidades essenciais haviam sofrido alterações significativas, principalmente a absorvância, que é a quantidade de luz absorvida pela água em determinado comprimento de onda. Quando alguém mantém o foco de um pensamento, pode estar alterando a própria estrutura molecular do objeto de intenção. Em sua pesquisa, Gary Schwartz questionou se a intenção se manifestava apenas como energia eletrostática. Talvez a energia magnética também tivesse uma função aí. Um campo magnético tem naturalmente maior força, maior energia de atração-repulsão. O magnetismo parecia ser a energia mais forte e universal. A própria Terra é profundamente influenciada pelo seu leve pulso de energia geomagnética. Schwartz se lembrou de um estudo produzido por William Tyler, em que vários físicos foram posicionados dentro de equipamentos diversos que bloqueiam diferentes formas de energia. Saíram-se melhor que o normal na gaiola da Faraday, que filtrou apenas a energia elétrica, e se saíram pior quando colocados numa sala com isolamento magnético. Schwartz extraiu duas implicações importantes desses estudos anteriores. A cura pode gerar uma onda inicial de eletricidade, mas o verdadeiro mecanismo de transferência pode ser magnético. De fato, os fenómenos psíquicos e a psicocinese podem ser diferentemente influenciados dependendo dos tipos de isolamento. Sinais elétricos podem interferir, ao passo que os sinais magnéticos intensificam o processo. Para testar essa ideia, Schwartz se encontrou com a sua colega Melinda Corner, uma pesquisadora com pós-doutorado de 40 e poucos anos e com interesse em cura. A primeira barreira foi encontrar um meio acurado de captar sinais magnéticos.
A medição de pequenos campos magnéticos de baixa frequência é complicada e requer um equipamento altamente sensível e caro, chamado SQUID, que é um detector de interferência quântica supercondutora. Um SQUID, que pode custar até 4 milhões de dólares, ocupa uma sala inteira com um isolamento magnético a fim de eliminar ruídos da radiação ambiente. O melhor que Schwartz e Connor conseguiram com o seu orçamento limitado foi um SQUID dos pobres. Era um pequeno gaussímetro digital triaxial portátil e operado por bateria, projetado para medir a poluição eletromagnética por meio da captação de campos magnéticos de frequência superbaixa, ELF. O gaussímetro era sensível o bastante para captar um milésimo de Gauss, um pulso muito fraco de um campo magnético. Para Schwartz, esse nível de sensibilidade era mais que adequado para a pesquisa. Connor teve a ideia de que, para medir mudanças em campos magnéticos de baixa frequência, se deveria contar o número de mudanças nas leituras no medidor ao longo do tempo. Quando registrava campos magnéticos estáveis no ambiente, o aparelho apresentava somente desvios muito pequenos, de menos de um décimo de Gauss. Mas, na presença de um campo magnético oscilatório, isto é, com mudanças periódicas de frequência, os números mudavam o tempo todo, digamos de 0,6 a 0,7 a 0,8 e de volta a 0,6. Quanto maior e mais frequente a mudança registrada pelo número de mudanças nos indicadores, maior a probabilidade de que o campo magnético tivesse sido afetado por uma fonte de energia direcionada. Connor e Schwartz reuniram um grupo de praticantes de Reiki, a arte curativa desenvolvida há um século no Japão. Fizeram medições perto de cada mão de todos os curadores durante períodos alternados em que eles estavam enviando energia e depois em períodos de descanso. Quando os curadores mantinham os olhos fechados, a seguir, os pesquisadores selecionaram um grupo de mestres curadores que tinham uma carreira substancial de curas dramáticas bem-sucedidas. Connor e Schwartz voltaram a fazer medições perto de cada mão enquanto os mestres curadores geravam energia e quando estavam em repouso. Depois compararam as medições do grupo de Reiki com as medições de pessoas que não tinham prática em cura. Quando analisaram todos os dados, Schwartz e Connor descobriram que os dois grupos apresentavam flutuações significativas em pulsações muito baixas de um campo magnético emanando das duas mãos. Um enorme aumento nas oscilações do campo magnético ocorria sempre que um dos curadores começava a emitir energia. No entanto, o mais profundo aumento de energia emanava da mão dominante de cada um deles. O grupo de controle de pessoas que não praticavam a cura não apresentava o mesmo efeito. Schwartz comparou os efeitos do grupo de Reiki com os efeitos do grupo de mestres curadores e descobriu outra enorme diferença. A média de mudanças por minuto no campo magnético dos mestres curadores era quase um terço maior do que no campo magnético dos curadores praticantes de Reiki. Os resultados pareciam muito claros. Schwartz e Connor tinham a prova de que a intenção direcionada se manifesta tanto em energia eletrostática como em energia magnética. Mas descobriram também que a intenção era como tocar piano, ou seja, é preciso aprender e algumas pessoas tocam melhor que outras. Ao considerar o significado de tudo isso, Gary Schwartz pensou numa frase usada pelos médicos, principalmente em situações de emergência. Quando ouvir um galope, não pense em zebras. Em outras palavras, ao fazer o diagnóstico de alguém com sintomas físicos, convém pensar primeiro nas causas mais prováveis e só depois nas possibilidades mais exóticas. Ele gostava de aplicar essa regra à abordagem científica e por isso questionou seus próprios achados. Será que os curadores aumentavam as oscilações do campo magnético durante a cura somente em consequência de certas alterações biofísicas periféricas? As contrações musculares, as alterações da corrente sanguínea, a maior ou menor dilatação dos vasos sanguíneos, o volume de líquido corporal no momento e até mesmo o fluxo dos
eletrólitos. Tudo isso gera um campo magnético. Também a pele, as glândulas sudoríparas, mudanças de temperatura, indução neural, tudo gera campos magnéticos. Seu palpite era que a cura resultava de um somatório de múltiplos processos biológicos magneticamente mediados. Mas a possibilidade de que a cura fosse um efeito magnético não explicava a cura remota, a longa distância. Em alguns casos, a energia da cura era enviada a quilómetros de distância e o efeito não era menor. Em um bem-sucedido estudo de pacientes de AIDS que melhoraram com a cura remota, os 40 participantes enviaram a cura de todas as partes dos Estados Unidos para a cidade de São Francisco. Assim como os campos elétricos, os campos magnéticos decrescem com a distância. Tanto os efeitos magnéticos como os elétricos poderiam ser parte do processo, mas não a parte central. A probabilidade maior era de que um campo quântico, possivelmente parecido com a luz. Schwartz passou a considerar a possibilidade de que o mecanismo criador de intenção se originava dos minúsculos elementos de luz emitidos pelos seres humanos. Em meados dos anos de 1970, o físico alemão Fritz Albert Pope esbarrou no fato de que todos os seres vivos, desde as mais básicas plantas unicelulares até os mais sofisticados organismos, ou dos seres humanos, emitem uma minúscula corrente constante de fótons, as minúsculas partículas de luz. Ele chamou a isso emissões de biofótons, acreditando ter descoberto o mais primário canal de comunicação de um organismo vivo, isto é, o uso da luz como meio de sinalização para si mesmo e para o mundo externo. Por mais de 30 anos, Pope afirmou que essa fraca radiação e não a bioquímica é a verdadeira força da orquestração e da coordenação de todos os processos celulares do corpo. As ondas de luz ofereciam um perfeito sistema de comunicação, capaz de transferir informação quase instantaneamente através de um organismo. Ao considerar as ondas e não os elementos químicos como mecanismos de comunicação de um ser vivo, ele resolvia também o problema central da genética, de como crescemos e tomamos forma final a partir de uma única célula. Isso explicaria também como o nosso corpo consegue realizar tarefas usando partes diferentes simultaneamente. Pope teorizou que a luz seria uma antena principal, ajustando certas frequências a serem seguidas por outras moléculas do corpo. Vários biólogos, como o biofísico alemão Herbert Froelich, já haviam proposto que um tipo de vibração coletiva faz com que as proteínas e as células coordenem suas atividades. Contudo, essas teorias foram ignoradas até as descobertas de Pope, em grande parte porque não havia equipamentos sensíveis o suficiente para provar que estavam certos. Com a colaboração de um dos seus alunos, Pope construiu a primeira dessas máquinas, um fotomultiplicador que capta a luz e conta fóton por fóton. Ele passou anos fazendo experimentos impecáveis, demonstrando que essas minúsculas frequências estavam armazenadas principalmente no DNA e eram emitidas dali. A intensidade da luz nos organismos é estável, indo de alguns fótons a várias centenas a cada segundo por centímetro quadrado da superfície do ser vivo, até que o organismo seja perturbado ou fique doente e então a corrente sobe ou cai bruscamente. Os sinais contêm informações valiosas sobre o estado de saúde do corpo e sobre os efeitos de terapias. As vítimas de câncer, por exemplo, têm menos fótons, como se a luz delas estivesse se extinguindo. Inicialmente atacado devido às suas teorias, Pope acabou sendo reconhecido não só pelo governo alemão, mas em âmbito internacional. Depois ele fundou o International Institute of Biophysics, composto por 15 grupos de cientistas de todo o mundo, inclusive de instituições prestigiosas como a CERN, na Suíça, a Universidade de Northeastern, nos Estados Unidos,
o Institute of Biophysics Academy of Science, em Pequim, na China, e a Universidade Moscow State, na Rússia. No começo do século XXI, o IIB, que é o International Institute of Biophysics, contava com pelo menos 40 cientistas notáveis de todo o mundo. Seriam essas frequências que mediavam a cura? Schwartz viu que, se fosse levar adiante os estudos sobre emissões de biofótons, precisaria observar essas minúsculas emissões de luz. Em seu laboratório, Pope desenvolveu um mecanismo computadorizado ligado a uma caixa contendo algum ser vivo, como uma planta. A máquina podia contar os fótons e registrar num gráfico a quantidade de luz, mas só registrava fótons na mais absoluta escuridão. Até então era impossível para os cientistas ver seres vivos brilhando no escuro. Enquanto imaginava que tipo de equipamento permitiria ver uma luz tão fraca, Schwartz pensou nas mais modernas câmaras super resfriadas de telescópio com dispositivo de carga acoplada, CCD. Esse estranho aparelho altamente sensível, usado para fotografar galáxias longínquas, capta cerca de 70% de qualquer luz, por mais fraca que seja. Dispositivos CCD são também usados em equipamentos de visão noturna. Se uma câmara com CCD pode captar a luz das estrelas mais distantes, poderia captar a ténue luminosidade emanando de seres vivos. Mas esse tipo de equipamento pode custar centenas de milhares de dólares e geralmente precisa ser resfriado a uma temperatura de 38 graus centígrados acima do zero absoluto para eliminar qualquer radiação emitida à temperatura ambiente. O resfriamento da câmara aumenta a sensibilidade à luz ténue, onde ele poderia conseguir esse equipamento de alta tecnologia. Kate Creed, professora de ciências ópticas na universidade em que Schwartz trabalhava, também fascinada pela luz viva e sua possível função na cura, teve uma ideia. Ela sabia que o Departamento de Radiologia da National Science Foundation, NSF, em Tucson, possuía uma câmara com CCD para baixa luminosidade, usada para medir a luz emitida por ratos injetados com corantes fosforescentes. A câmara CCD de alto desempenho e baixo ruído, modelo Roper Scientific Verse Array 1300B, ficava numa câmara escura dentro de uma caixa preta colocada sobre um sistema de resfriamento. Cryo-Tiger, que reduz a temperatura a menos 101 graus centígrados. As imagens são mostradas numa tela de computador. Era exatamente o que procuravam. A pedido de Creed, o diretor da NSF generosamente permitiu que tivessem acesso à câmara quando estivesse ociosa. No primeiro teste, Schwartz e Creed colocaram uma folha de gerânio numa bancada preta. Tiraram fotos fluorescentes com exposições até de 5 horas. E o que apareceu na tela do computador foi maravilhoso. A imagem perfeita da folha iluminada, como o reverso de uma sombra incrivelmente detalhada com os menores veios delineados. Ao redor da folha apareciam pontinhos brancos, como um chuvisco de poeira de fadas, evidenciando a presença de raios cósmicos de alta energia. Na exposição seguinte, Schwartz usou um software para filtrar a radiação ambiente. A imagem final da folha ficou perfeita. Enquanto examinavam a última foto na tela do computador, Schwartz e Creed entenderam que estavam fazendo história. Era a primeira vez que um cientista conseguia ver a imagem da luz realmente emanando de uma coisa viva. Agora que tinha acesso a um equipamento que captava e registrava a luz, Schwartz podia finalmente testar se a intenção de cura também gerava luz. Creed reuniu vários curadores que foram orientados a colocar as mãos na bancada sob a câmara durante 10 minutos. As primeiras imagens mostravam uma luminosidade borrada, com pixels grandes, muito fora de foco para que Schwartz pudesse analisá-las. Então ela trocou a bancada preta, que absorve a luz, por uma bancada branca, que reflete a luz, onde os curadores colocaram as mãos.
As imagens eram absolutamente claras, mostrando fachos de luz jorrando das mãos dos curadores como se estivessem fluindo dos dedos deles. Assim, Schwartz obteve a resposta sobre a natureza do pensamento consciente. A intenção de cura cria ondas de luz e uma das mais organizadas ondas de luz presentes na natureza. A teoria da relatividade não foi o único grande insight de Einstein. Ele teve uma espantosa revelação em 1924, resultante de uma correspondência com um obscuro físico indiano de nome Satyendranath Bose, que vinha pesquisando a ideia de que a luz era composta de pacotes vibratórios chamados fótons. Bose ponderava que, em certos pontos, os fótons podiam ser tratados como partículas idênticas. Na época, ninguém acreditou, à exceção de Einstein, quando recebeu os cálculos de Bose. Einstein aprovou os cálculos e usou sua influência para que a teoria de Bose fosse publicada. Einstein animou-se também a investigar se, em certas condições ou em certas temperaturas, os átomos de um gás, que normalmente vibram anarquicamente, poderiam se comportar em sincronia com os fótons de Bose, e pôs-se a trabalhar numa fórmula para determinar quais condições poderiam criar esse fenómeno. Ao revisar as suas anotações, achou que tinha errado nos cálculos. Segundo os seus resultados, em temperaturas extraordinariamente baixas, de poucos kelvins acima do zero absoluto, algo realmente estranho acontecia. Os átomos, que operam em diversas velocidades, ficavam reduzidos a níveis de energia idênticos. Nesse estado, os átomos perdiam a sua individualidade, se pareciam e se comportavam como um único átomo gigantesco. Nada no seu arsenal matemático podia diferenciar uns dos outros. Se isso fosse verdade, era a descoberta de um estado totalmente novo da matéria, com propriedades absolutamente diferentes de qualquer coisa conhecida no universo. Einstein publicou esses achados e emprestou seu nome ao fenómeno, chamado condensado de Bose-Einstein. Mas não ficou convencido da exatidão, nem outros físicos, até mais de 70 anos depois, quando, em 5 de junho de 1995, Eric Cornell e Carl Wieman, do GILA, um programa patrocinado pelo National Institute of Standards and Technology e pela Universidade do Colorado, em Boulder, conseguiram resfriar uma pequena porção de átomos de rúbido a 170 bilionésimos de grau acima do zero absoluto. Foi uma grande proeza que exigiu prender os átomos numa rede de raios laser e depois em campos magnéticos. A certa altura, uma porção de 2000 átomos, medindo cerca de 20 microns, ou um quinto da espessura de uma folha de papel, passou a se comportar de modo diferente da nuvem de átomos ao redor, como uma entidade isolada. Embora os átomos ainda fizessem parte de um gás, estavam se comportando mais como átomos de um sólido. 4 meses depois, o experimento foi repetido por Wolfgang Ketterle, do Massachusetts Institute of Technology, mas com uma forma de sódio. Devido a esse trabalho, Ketterle, Cornell e Wieman receberam o Prémio Nobel em 2001. Alguns anos depois, Ketterle e outros cientistas conseguiram reproduzir esse efeito com moléculas. Os cientistas acreditavam que um aspecto da teoria de Bose-Einstein poderiam dar conta de algumas propriedades estranhas que eles observavam no mundo subatômico. A superfluidez, uma condição em que certos fluidos podem circular sem perder energia e até sair espontaneamente dos seus recipientes, ou supercondução, que é uma propriedade similar de elétrons num circuito. Nos estados superfluidos ou supercondutores, teoricamente, os líquidos e a eletricidade podem fluir indefinidamente no mesmo ritmo. Ketterle descobriu outra propriedade espantosa de átomos e moléculas nesse estado. Todos os átomos oscilavam em perfeita harmonia, como fótons num laser, comportando-se como um fóton gigantesco, vibrando num ritmo perfeito.
Essa organização produz uma extraordinária eficiência de energia. Em vez de enviar a luz a cerca de 3 metros, o laser emite uma onda de 300 milhões de vezes mais longa. Os cientistas se convenceram de que o condensado de Bose-Einstein era uma propriedade peculiar de átomos e moléculas que reduziam o seu movimento ao ponto de ficarem quase em repouso quando expostos a temperaturas de apenas uma fração acima da menor temperatura do universo. Foi então que Fritz Albert Pope e os cientistas que trabalhavam com ele fizeram a descoberta espetacular de uma propriedade semelhante na ténue luminosidade que emana de organismos. Não se supunha que isso pudesse existir no animado mundo interno de seres vivos. Além disso, as medidas dos biofótons de plantas, animais e humanos se mostraram altamente coerentes, agiam como uma única frequência extremamente forte, um fenómeno chamado de superradiância. O biofísico alemão Herbert Froelich foi o primeiro a descrever um modelo em que esse tipo de ordem estava presente e desempenhava um papel central nos sistemas biológicos. Esse modelo mostra que, em sistemas dinâmicos complexos como seres humanos, a energia interna cria todo o tipo de relações sutis de modo que não há discordância. A energia viva é capaz de se organizar num único estado gigantesco coerente com a mais alta forma de ordem quântica conhecida na natureza. Quando se diz que as partículas subatômicas são coerentes ou ordenadas, elas estão intensamente interligadas por bandas de campos eletromagnéticos em comum e ressoam como inúmeras antenas sintonizadas na mesma frequência. Elas param de se comportar como indivíduos anárquicos e passam a funcionar como uma banda de música bem ensaiada. Como disse um cientista, a coerência é como comparar os fótons de uma lâmpada de 60 watts ao Sol. Normalmente, a luz é muito ineficaz. A intensidade de luz de uma lâmpada é 1 watt por centímetro quadrado de luz, porque muitas ondas produzidas pelos fótons interferem destrutivamente ou anulam umas às outras. A luz gerada pelo Sol é 6.000 vezes mais forte por centímetro quadrado. Mas se pudéssemos fazer com que todos os fótons gerados por uma única lâmpada se tornassem coerentes e ressoassem em harmonia uns com os outros, a densidade de energia dessa lâmpada seria de milhares a milhões de vezes maior do que a da superfície do Sol. Após a descoberta de Pope sobre a coerência da luz em organismos vivos, outros cientistas postularam que os processos mentais também criam condensados de Bose-Einstein. O físico britânico Roger Penrose e seu parceiro, o anestesista norte-americano Stuart Hameroff, da Universidade do Arizona, foram pioneiros entre os cientistas de vanguarda que propuseram que os microtúbulos que criam a estrutura básica das células são tubos de luz através dos quais os sinais desordenados de ondas são transformados em fótons altamente coerentes que pulsam em todo o nosso corpo. Gary Schwartz viu apenas aquele jorro de fótons coerentes emanando das mãos dos curadores. Ao analisar os trabalhos de cientistas como Pope e Hameroff, ele finalmente soube qual era a fonte da cura. Se os pensamentos são gerados como frequências, a intenção da cura é uma luz bem ordenada. Os experimentos criativos de Gary Schwartz me revelaram aspectos fundamentais da natureza quântica dos pensamentos e intenções. Ele e seus colegas apresentaram evidências de que os seres humanos são receptores e transmissores de sinais quânticos. A intenção dirigida parece se manifestar como energia tanto elétrica como magnética, produzindo uma corrente ordenada de fótons, visíveis e mensuráveis num equipamento sensível. Talvez nossas intenções operem também como frequências altamente coerentes, mudando a própria estrutura molecular e as ligações da matéria. Como qualquer outra forma de coerência no mundo subatômico, um pensamento bem dirigido pode ser como um raio laser, iluminando sem perder a força.
Lembrei-me de uma experiência muito interessante que Schwartz teve certa vez em Vancouver. Ele estava hospedado numa suíte na cobertura de um hotel no centro da cidade e, como acontecia com frequência, acordou às 2 horas da madrugada. Foi ao terraço apreciar a vista espetacular da parte oeste da cidade, cercada de montanhas. Ficou surpreso ao ver que havia luzes acesas em centenas de casas na península logo abaixo. Queria ter um binóculo à mão para ver o que as pessoas estavam fazendo tão tarde da noite. Por outro lado, se as pessoas de lá tivessem um binóculo, também poderiam vê-lo ali, completamente exposto. De repente teve o pensamento bizarro da imagem do seu corpo nu voando para dentro de cada janela. Mas talvez a ideia não fosse tão excêntrica. Afinal, ele estava emitindo um fluxo constante de biofótons viajando à velocidade da luz. Cada fóton teria viajado 300 mil km no próximo segundo e 600 mil km no segundo seguinte. Se a luz não era diferente dos fótons da luz visível que emanava das estrelas no céu. Sua luz não era diferente dos fótons da luz visível que emanava das estrelas do céu. Muito da luz das estrelas distantes já estava viajando havia milhões de anos. A luz estelar contém a história da estrela que a emite. Ainda que a estrela tenha morrido muito antes que a sua luz chegasse à Terra, sua informação permanece como pegadas indeléveis no céu. E ele teve uma súbita imagem de si mesmo como uma bola de campos de energia, uma estrelinha, brilhando com uma corrente constante de cada fóton que seu corpo já havia produzido nos seus mais de 50 anos. Toda a informação que ele enviava desde que era menino em Long Island, cada pensamento que ele já tivera, ainda estava lá, brilhando como uma estrela. Talvez, pensei eu, a intenção também fosse como uma estrela. Uma vez construído, o pensamento irradia como a luz de uma estrela, afetando o que houver em seu caminho.